Olá, crianças! Eu sou a professora Priscila e estamos de volta para mais uma aula de matemática. Iremos continuar falando sobre situações, problemas. Resolvemos algumas na aula passada, não é mesmo? Nós falamos sobre o Juca, o José e o Lino, que estavam brincando com as bolinhas. O Juca e o José já estavam com algumas bolinhas e o Lino chegou com mais bolinhas e nós resolvemos com quantas eles ficaram no total, não é mesmo? Então, o Juca, o José e o Lino se cansaram de brincar de bola e foram brincar com algumas bolinhas de gude. Como o Lino não tinha levado bolinhas de gude, ele foi rapidamente na sua casa buscar algumas das bolinhas de gude que ele tinha. E ficaram então o Juca e o José. O Juca tinha... Vamos contar quantas o Juca tinha? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos ver a nossa situação problema. Nós vimos que o Juca tem 9 bolinhas. Vamos lá colocar aqui a nossa situação problema. Olha só. Juca tinha 9 bolinhas e o José colocou mais algumas bolinhas. Agora eles dois juntos ficaram com 14 bolinhas. Quantas bolinhas o José tinha? Então, nós vemos que o Juca tem 9 bolinhas. Nós sabemos quantas bolinhas o José colocou a mais? Sabemos? Não sabemos, porque aqui só diz que José colocou mais algumas bolinhas. E que eles dois juntos ficaram com 14 bolinhas. Então, nós vamos fazer, o que nós vamos fazer para descobrir quantas foram as bolinhas que o José trouxe? Nós vamos criar uma estratégia. Vemos aqui que o Juca tinha 9 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas. E o José trouxe mais algumas. E juntos eles ficaram com 14 bolinhas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos contar quantas bolinhas ainda faltam para que nós possamos chegar em 14 bolinhas. Nós já temos 9. Quantas faltam para chegar em 14? Vamos colocando mais bolinhas até chegar em 14? 9. Aqui temos 9 bolinhas. A representação das 9 bolinhas de gude, aqui nós estamos contando com tampinhas. 9. Vamos contar para chegar em 14. 10, 11, 12, 13, 14. Chegamos em 14. Aqui nós colocamos mais bolinhas até chegar em 14. Nós vamos já descobrir. Você acha que do 9 até o 14, nós precisávamos de quantas bolinhas? De 5, ou de 8, ou de 9 bolinhas? Vamos contar aqui? Quantos nós colocamos a mais? 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Para chegar do 9 até o 14, foi necessário que nós colocássemos mais 5 bolinhas. Veja só, o Juca já tinha 9 bolinhas, não é mesmo? E o José colocou mais algumas.
E quando José colocou mais algumas, eles ficaram juntos com 14 bolinhas. Vamos contar se a resposta é realmente 5 bolinhas? Vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem. Olha só, o Juca tinha 9 bolinhas. José colocou mais algumas bolinhas. Agora, eles dois juntos ficaram com 14 bolinhas. Quantas bolinhas o José tinha? Quantas bolinhas o José colocou? Já tinham 9, não é mesmo? E ele colocou mais 5. Então, nós ficamos com 14 bolinhas. A quantidade que o José colocou foi 5 bolinhas. Então, qual é a resposta correta? 5 bolinhas, muito bem. Nós descobrimos a parte desconhecida, que no caso era quantas bolinhas o José tinha trago, que nós ainda não sabíamos quantas eram, não é mesmo? É isso aí. E nós conseguimos descobrir que o José tinha trago 5 bolinhas e ao todo nós ficamos com 14 bolinhas. É isso mesmo. Vocês lembram que o Lino foi buscar algumas bolinhas também? E ele já estava voltando para brincar de bolinhas de gude junto com o Juca e o José. É isso mesmo. Então, ele trouxe o Lino mais algumas bolinhas também. O Juca e o José juntos nós já descobrimos que eles tinham 14 bolinhas. Então, depois que o José trouxe mais 5 bolinhas, eles ficaram com 14 bolinhas no total, não é mesmo? Então, o Lino trouxe mais algumas bolinhas. Vocês se lembram que o Lino tinha saído para buscar as bolinhas dele também? Então, o Lino chegou com algumas bolinhas. O Juca e o José já tinham 14 bolinhas juntos. Lino chegou com algumas bolinhas. Juca e José já tinham 14 bolinhas. Juntando as bolinhas de Lino, Juca e José, eles ficaram com 20 bolinhas. Quantas bolinhas o Lino trouxe? Quantas bolinhas mesmo que o Juca e o José tinham juntos? Eles tinham 14 bolinhas, não é mesmo? E depois que o Lino trouxe mais algumas bolinhas, eles ficaram com quantas? Eles ficaram com 20 bolinhas, é isso mesmo. Nós sabemos quantas bolinhas o Lino trouxe? Não sabemos. Nós só sabemos que eles tinham 14 e depois das que o Lino trouxe, eles ficaram com 20. Então, nós vamos agora contar quantas bolinhas foi que o Lino trouxe. Será que o Lino trouxe 6 bolinhas? Ou foram 8 bolinhas? Ou foram 9 bolinhas de gude? 14 para chegar no 20. Nós ainda iríamos precisar de quantas bolinhas? 6, 8 ou 9? Então, nós vamos agora contar. Vamos lá, você pode me ajudar? Aqui nós já temos as 9 do Juca e as 5 do José, que formam 14. É isso mesmo. E para chegar até 20, quantas bolinhas ainda precisamos colocar? Assim, quando descobrimos quantas bolinhas precisamos para chegar em 20, nós vamos descobrir quantas bolinhas o Lino tinha. Então, vamos lá? Aqui já tem 14. Vamos adicionar as bolinhas até chegar em 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos ver quantas nós colocamos aqui? Olha só, para chegar em 20, tinham 14
e colocamos mais algumas para chegar em 20. Vamos ver quantas nós colocamos a mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos mais 6 bolinhas. Então, quantas bolinhas a mais o Lino colocou? Ele colocou mais 6 bolinhas, porque eles já tinham 14 e nós queríamos chegar em 20. Vamos contar? 14, que são as 9 do Juca e as 5 do José, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso mesmo. Então, aqui já tinham 14 e nós colocamos, o Lino colocou mais 6 bolinhas. Então, nós ficamos com... Vamos fazer a continha? 6 mais 4 é 10. Nós aqui vamos colocar o 0 e a dezena vai para cima. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 14 mais 6 ficaram 20 bolinhas de gude. É isso mesmo. Então, Lino chegou com algumas bolinhas. O Juca e José já tinham 14 bolinhas. Juntando as bolinhas de Lino, Juca e José, eles ficaram com 20 bolinhas. Quantas bolinhas o Lino trouxe? Já tinham 14 e o Lino trouxe mais 6. Muito bem. Então, a resposta é 6. 6 é a quantidade de bolinhas. É isso aí, crianças. Hoje nós aprendemos a resolver situações problema. Você pode estar entrando na plataforma Eduque para assistir a mais videoaulas. Eu espero você para aprender muito mais em matemática. Tchau e até a próxima!